Olá pessoal, professor Divan. Nessa videoaula nós vamos falar de um assunto que é muito comum as pessoas comentarem e perguntarem: qual o nível de tensão mais perigoso, 110 ou 220? Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhar o vídeo, distribuir para seus amigos aí e vamos falar sobre o assunto. Roda a vinheta e a gente volta já. Olá pessoal, estamos de volta. Então, para a gente explicar esse assunto, vamos colocar três variáveis super importantes para a gente falar de eletricidade. Quando a gente fala de tensão elétrica, nós estamos se referindo à pressão aplicada aos elétrons, certo? Os elétrons são aquelas partículas do átomo que se deslocam, ou seja, elas estão livres para se deslocar. E aí, de acordo com as características do material, você vai ter mais elétron ou menos elétrons se deslocando entre um átomo e outro átomo. Quando a gente não tem a diferença de potencial, a chamada de dP, que é medida em volts, conhecida como tensão elétrica, os elétrons vão ficar se deslocando de um átomo para outro de forma aleatória, sem uma direção determinada. Só que quando a gente cria uma diferença de potencial, no caso o gerador, lá na hidrelétrica, na usina termoelétrica, na placa solar, a gente consegue ordenar o movimento dos elétrons, dessas cargas elétricas. E aí você direciona, que aí dá origem à corrente elétrica. Claro, esse movimento dos elétrons, ele vai se circular de um ponto a outro, é de forma ordenada. Porém, no percurso, é evidente que os elétrons vão encontrar dificuldade para se deslocar. Essa dificuldade vai ser determinada pelas características do material. Se é um material bom condutor ou não condutor. Isso é muito relativo, vai depender. Então, isso a gente chama de corrente elétrica. Recapitulando, tensão elétrica é uma diferença de potencial. Em função dessa diferença de potencial que a gente mede em volts, aparece a força. Essa força impulsiona os elétrons e faz com que eles circulem do ponto do polo positivo para o polo negativo de forma ordenada, certo? Quando a gente fala de tensão alternada, a gente tem uma alternância. Essa polaridade muda de sentido. Mas não é o caso aqui. A gente vai falar do 110 e 220. Então é o seguinte. A gente sabe que 110 volts e 220 volts é a unidade de medida que mede essa diferença de potencial. E eu falei o quê? Para os elétrons se deslocar, ele precisa o quê? De uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial vai dar origem à força que movimenta os elétrons, certo? Que movimenta os elétrons. E é claro, o caminho que esses elétrons vão se deslocarem vai depender de todas as características desse caminho, certo? E aí, a tensão é a força aplicada aos elétrons para deslocar e gerar a corrente elétrica. Quem causa o dano no corpo humano? A corrente elétrica, certo? A corrente elétrica que é o fluxo dos elétrons, que é medido em amperes, certo? Essa corrente elétrica é que vai causar o dano no corpo humano. E a gente falou o quê? Que o resultado dessa corrente elétrica é em função da tensão aplicada. Então, se eu aumentar a tensão, naturalmente eu vou aumentar o fluxo de elétrons, a corrente vai ser maior. Então, se é tudo diretamente proporcional, corrente versus tensão, tensão versus corrente, com certeza, se eu tiver uma tensão maior, no caso 220 volts, nós vamos ter um dano maior ao corpo humano. Agora, o dano, na prática, vai depender também de outro fator, que é um fator muito importante. As condições, que está relacionado ao que eu falei anteriormente, o caminho que a corrente elétrica vai percorrer. Então, se você tiver um caminho favorável, você vai ter um fluxo de elétron maior. Consequentemente, você vai ter um efeito maior da corrente elétrica no seu corpo. Então, se você estiver bem calçado, em boas condições, não estiver molhado
e o seu corpo tiver com a resistência elétrica alta, então o fluxo de elétrons no seu corpo vai ser baixo. Então esse dano não vai ser tão perceptível ou tão significativo. Então essa questão de 110, 220 não tem nada a ver. É usar o conceito. Quanto maior for o nível de tensão, maior a probabilidade de você sofrer uma descarga elétrica mais alta. Por quê? Você vai facilitar uma maior fluidez de elétrons pelo seu corpo, provocando aí os resultados da corrente elétrica no corpo humano, que é a fibrilação, a queimadura, parada cardíaca. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha conseguido explicar para você a questão da diferença entre o nível de tensão maior e o nível de tensão menor, qual o mais arriscado. E aí, até a próxima aula com o professor Nijivan. Valeu!